Gênesis 2, Gênesis, capítulo de número 2. Obrigado. Gênesis 2, verso 21 ao verso 25. Gênesis 2, do verso 21 ao verso 25. Gênesis, capítulo 2, do verso 21 ao verso 25. Estarei lendo, os irmãos acompanham. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem. E ele tirou-lhe uma das costelas, fechou o lugar para carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. O homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão não tomara. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro homem e a sua mulher estavam juntos, não se envergonharam. Irmãos, essa noite nós estaremos meditando sobre sensualidade cristã. Qual é a resposta que o cristianismo tem para aquilo que nós estamos vendo hoje na sociedade em geral, umas complicações, principalmente na área da família? As pessoas têm sofrido profundamente por serem bombardeadas com falas, argumentos que são contrários ao que Deus instituiu e ordenou. Estaremos meditando sobre isso essa noite. A primeira coisa, irmãos, é entender que o sexo está baseado, está na raiz do mandato cultural de Deus para a humanidade. Vou estar lendo os versos. Capítulo 1 de Gênesis, verso 26 ao verso 28, vai dizer: Deus disse: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele domina sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre todos os animais que nascem pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal rasteiro pela terra. O que nós vemos aqui é que o mandato que Deus deu para o homem desenvolver-se, usar as coisas criadas, se chamar mandato natural, está baseado na criação divina. E aqui é a nossa separação, a distinção. O cristianismo ele não vai dizer que a sexualidade do ser humano ela pode ser construída. Pelo contrário, ela foi criada. Deus já estabeleceu para o homem a mulher santa. Aqui na identidade do ser humano. Não vai ser criado, não vai ser estipulado, algo que os homens vão modificar. Não tem como modificar. O que Deus instituiu não vai deixar de ser. Porque Ele disse que assim será. Então, a primeira coisa que nós vemos, como vai dizer o Freire, a criação é o que Deus faz, cultura, é o que nós fazemos, o homem vai fazer a partir do que Deus criou. Então nós temos que tomar um cuidado de não relativizar a sexualidade. Nós não podemos tornar a sexualidade mais um aspecto do ser humano.
vem cá com isso, é destruir o ser humano. O verso de número 21 diz: então o Senhor Deus fez cair o sono, o pesado sono, o sono pesado, sobre o homem, e ele se adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com o carro. Aqui que nós vemos que Deus literalmente criou a mulher. A mulher não pode ser sujeita a escravidão do homem. A mulher não pode ser menosprezada. No sentido de que a criatura de Deus é igual ao homem. Traduzindo, nela há a imagem de Deus, como há no homem. Homem nenhum, sociedade nenhuma, ninguém pode menosprezar a mulher, a ponto de tirar dela a imagem de Deus. Muito pelo contrário. Deus a fez com carinho e amor. E assim ela deve ser tratada. Verso 22. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Aqui nós vemos a dependência que há no relacionamento entre um homem e uma mulher da pessoa de Deus sustentar, porque Ele é o Criador. Só Deus pode trazer ordem para o relacionamento entre um homem e uma mulher. Porque foi Ele quem criou. Deus não dependeu do homem para criar a mulher. O homem tem sua limitação, porque ele também foi criado. Ele é criatura. Isso é de fundamental importância, irmãos. Isso é de fundamental importância. Então não há diferença entre homem e mulher. Não há diferença, não há porquê de se tratar de forma diferente. O indivíduo, tá? Não fala aqui a forma como eles vão se relacionar com o lar, com as coisas na sociedade. Eu não estou falando disso. Estou falando do indivíduo, o ser humano. Não pode ser menosprezado. Não pode ser humilhado. Nem o homem, nem a mulher. Nós temos que ter consciência disso. Diante de uma sociedade onde não há esse respeito. Onde, por existir anos e mais anos de absurdos por parte dos homens, se levanta movimentos por parte das mulheres querendo se defender. Basicamente é isso. Só que por ter uma visão de mundo deturpada e por estarem caídos em Adão, vão deturpar também, entende? Igual o homem. O que acontece, irmãos? É que o homem e a mulher carecem de Deus. Os relacionamentos carecem de orientação bíblica. Daquilo que Deus já instituiu. Do que Deus ordenou. Deus disse e é, irmãos. Então não pode haver nenhum tipo de fala que vai estabelecer o que Deus não estabeleceu. Ou que vai alterar aquilo que Deus disse. Se houver isso, isso procede do maligno. O diabo vai chegar para Eva e vai dizer: você sabe que o dia que você comer do fruto, né, você vai, né, você pode ser igual a ele. Esse é o receio de Deus. Esse é o receio de Deus. Deus tem receio de que vocês sejam igual a ele. Aqui está a frustração, irmãos. E a queda dos relacionamentos. Quando uma das duas pessoas que se relacionam, né, falo especificamente aqui do matrimônio, se deixam cobiçar por coisas alheias. Se deixam cobiçar por pessoas que estão fora do relacionamento, né? Se deixam cobiçar por coisas, por bens materiais ou coisas parecidas. E deixam de dar a prioridade devida à família. Nós temos que entender que a sexualidade, no cristianismo, ela serve para preservar
a família como um todo. Serve para manter a saúde do relacionamento. Não para denigrir, humilhar o outro. Então a resposta que a igreja tem que expor, que os cristãos têm que expor às pessoas que estão no nosso contexto, que não são cristãs, é que é irracional, entende? Não é meramente irracional homem com homem, mulher com mulher. É irracional não se viver num lar sólido, entende? Não amar. É irracional. Sadly, em seu livro A Cosmovisão Sexual Cristã, vai fazer algumas diferenciações que são importantes. Abre aspas. A palavra cultura, estritamente definida, designa os produtos da interatividade humana com a natureza, que refletem o objetivo autoconsciente do benefício humano, educação, ciências, entretenimento, tecnologia, arquitetura, arte. Mesmo produtos simples como refeições, brinquedos e cuidados pessoais. A categoria cultura apresenta uma divisão nítida da natureza. Sabemos que Deus criou a natureza. Ela é obra de suas mãos. Deus não criou a cultura, não no sentido direto, né? Mas ele deu ao homem para que o homem pagasse a cultura, né? Com base na criação. A cultura é bem diferente da criação. Seu traço é distintivo. É o uso humano da criação para o benefício do homem. Cultura resulta quando o homem emprega de modo intencional a criação para obter benefícios propositais. Um tomate não é um aspecto da cultura. Uma pizza, sim. O oxigênio não é um exemplo de cultura. A máscara de oxigênio é. O rei Davi não é definido como cultura. A famosa escultura do rei Davi, por Michelangelo, 1504, é cultura. A criação somada à ação benéfica do homem equivale à cultura. Então nós temos que entender aqui, irmãos, o que quero dizer com isso? Que nós não podemos nos adequar aos nossos dias. A questão sexual. Nós não podemos aceitar que com uma cirurgia a pessoa muda de sexo. Isso não existe. A visão cristã não é essa. A visão cristã é que o ser humano foi criado em imagem e semelhança de Deus. Deus sopra um espírito no homem e torna a alma vivente. Aqui está a essência do que é o ser humano. A definição de macho e fêmea. Que nós vamos chamar de ontologia do ser humano como ser humano. De quem ele é, como Deus estabeleceu. Não do que a cultura pode propagar. Então o cristianismo ele não pode dialogar meramente com argumentos morais. Ou supostamente com argumentos espirituais. Mas em observar e saber lidar com isso. Com as dificuldades que o nosso contexto apresenta. Tendo em vista que os jovens frequentam a academia. Que o pai de família sai para trabalhar e chega lá no emprego dele, muitas pessoas não são cristãs. Como lidar com essa dificuldade? Como lidar com os questionamentos que estão sendo levantados contra o que Deus disse, contra o casamento, contra o relacionamento entre um homem e mulher? O que nós vemos é a primeira coisa, irmãos, é entender que o ser humano não é algo criado. Criado aqui, eu digo no sentido intelectual, entende? O homem criar um novo homem, o homem projetar algo novo, isso não existe. O que a fé cristã vai dizer sobre o homem, né, no sentido sexual, tanto do homem quanto da mulher, é que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, irmãos, que Deus estabeleceu. Que só Deus pode dizer o que é e o que não é no relacionamento humano. Aqui está a identidade do ser humano. Quando o indivíduo perde a noção de quem ele é sexualmente, ele perde a noção de quem ele é. A sexualidade, querendo ou não, define o ser humano. Essa é a identidade do ser humano. Essa é a identidade que temos. Homem e mulher, macho e fêmea. Então, se mudarmos, quisermos alterar alguma coisa, quisermos modificar, fazer algo novo, nós vamos ter sérios e graves problemas. É o que nós estamos vivendo na sociedade.
Cada vez mais o número de suicídio, né, e problemas surgindo por causa disso. Porque estamos, em certo aspecto, brincando com sexualidade. E como eu falo disso tudo, eu falo principalmente, irmãos, do que alguns homens têm brincado, entende? Alguns homens têm deixado de amar suas esposas para ficarem em frente ao computador consumindo pornografia. Jovens, adolescentes também. Não brinco isso. Isso não é brincadeira. Você vai ter problemas sérios e graves. A igreja não pode brincar quando vai falar desse assunto. Isso está moldando a vida das pessoas. Está destruindo lares. Por que isso? Porque na década de 60 vai surgir algo chamado revolução sexual. Isso vai reduzir o amor à área da afetividade, à área do sentimento. Então nós vamos perder a noção do que é amar. Porque nós vamos pensar que amar é ter algum tipo de comportamento sexual, ter desejos. Amar não necessariamente é isso. Isso faz parte do amor. Isso não é o amor. Então a sexualidade não pode definir o amor. Nós temos que entender isso. Em meio a uma cultura pornográfica, em meio a um contexto onde a exibição da mulher e o desprezo que essa exibição traz para o sexo feminino é um absurdo. É um absurdo. É algo que é digno de ser questionado, não de ser aplaudido, não de ser aceito de forma alguma. Mas por quê? Porque Deus os criou, macho e fêmea. Se eu amo a vida, eu tenho que odiar a morte. Eu tenho que começar a odiar a morte a partir disso. Mulheres sendo tratadas como objetos sexuais. Como objetos que não servem para nada. São como um copo descartável. Depois do primeiro uso, são jogados fora. Então nós temos que nos portar como cristãos nesse aspecto. E não negociar valores. Verso 23. O homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Primeira poesia, escrita por um homem, para uma mulher. Adão está dizendo: ela é igual a mim. Não há diferença. Eu não posso usar a minha brutalidade. Essa é a adoração que Adão vai render a Deus. Porque Deus institui Adão num culto cósmico. Depois da criação, criar todas as coisas, Deus vai criar o homem, criar a mulher, e vai dizer: me adorem. Aqui está a essência, irmãos, do que é um lar. Um lar é um lugar de adoração a Deus. Então, preservar a família é começar no lar. Muitas vezes nós usamos bons argumentos morais, ou supostamente bons argumentos, onde nós queremos questionar a homossexualidade, etc. Mas nós não temos mais a capacidade de amar. Nós não temos mais a capacidade de cuidar. Nós somos seres insensíveis. E aqui está o problema do homem. O pecado não é nada além do que a deturpação da criação divina. O que Deus criou é bom, irmãos. Viver é bom. Viver não é ruim. Só que viver de acordo com o que Deus instituiu. Se você viver de acordo com o que Deus não instituiu, você vai sofrer. Então aqui está o problema que nós temos hoje. Quando a sexualidade virou um Deus.
quando o matrimônio foi levado de forma inconsistente pelo homem. Houve ruína. Nós estamos nessa ruína até hoje. A intimidade que a humanidade tinha em Adão, antes da queda, foi perdida pela queda. A restauração disso, biblicamente falando, é o casamento. É você ter liberdade. Você não ter vergonha de quem você é. Do que passa no seu coração 24 horas durante 7 dias na semana. É ter liberdade para amar. Ao invés de ficar pensando em si. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui está a distinção, né, do casamento partindo da perspectiva cristã, porque o casamento na perspectiva cristã é baseado na Trindade Santíssima. Num relacionamento que não há vaidade, que não há, abuso. Não há necessidade de você usar a força. De entrar em discussões infindáveis. Não há necessidade de você nutrir um rancor, uma mágoa durante 50 anos, perdendo 50 anos da sua vida pensando a mesma coisa. Porque você está preocupado com coisa mais importante, amar. Tornando-se os dois uma só carne. Aqui está um pronome indefinido, né? Esse uma só carne, é ilustrando, né? Porque não tem como você fundir duas pessoas, entende? Mas é ilustrar que as duas agora se tornaram uma. Elas não vão querer mais se separar, entende? Porque elas estão casadas pela vontade de estar junto. Não é por um papel. Não é por algo que possa estabelecer, dizendo para eles, amem. Se não for Deus, entende? Se Deus não disser para o homem amar, o homem não vai amar. Papel nenhum, nada. Lei. O homem não consegue amar. Então, se não for a operação da graça, dentro de um relacionamento, dentro de um contexto familiar, qual o sentido? Qual o sentido de se perdoar? Qual o sentido de se ter graça, misericórdia? Ter favor para com o outro? Qual o motivo? Não tem. Não tem motivo de você sentar com uma pessoa e conversar, e, ter diálogo. Ela está todo dia com você. Ela dorme na mesma cama que você, aos casados. E aí, como é que fica? Tem para onde fugir? Não tem. Mas o nosso grande problema é que nós queremos fugir em meio às dificuldades. Isso é um pensamento moderno. Pensamento cristão não é fugir, é ficar. E lutar. Lutar pelo quê? Por todo dia reconquistar o coração. Todo dia amar novamente. Essa é a base de uma família. Sem essa conquista diária, qual é a base de um relacionamento? Nós vamos entrar num caos, onde você vê a libertinagem de um lado, por exemplo, na nossa sociedade, e outro caos também onde você vê o moralismo. De um lado, os homens que vivem de forma ímpia, os homens que não têm uma perspectiva cristã, os homens que não conseguem amar. De outro, os cristãos, os religiosos em muitos aspectos, não necessariamente cristãos, mas cristãos, vendo uma moralidade a partir da lei de Deus, mas não conseguem amar. Não conseguem tornar o que aprendem com a cabeça algo que vai ser frutífero a partir do coração, ou com o coração. Tudo que aprendem, para pouco serve, para pouco importa. Porque não muda a vontade, entende? Não muda o sentimento. Então, o problema que nós estamos tendo hoje na questão da sexualidade é um problema único. Primeiro, de entender que Deus criou homem e mulher. Deus disse para o homem, vai amar. Abdique-se de você mesmo. Você não é isso que você está pensando. E é bom que você não viva só.
Trindade Santíssima planejou isso. O homem está vivendo só, ele vai olhar para todas as coisas e ele vai entrar num caos. Porque ele foi criado para se relacionar, mas ele está sem alguém para se relacionar no lar. E aí, qual é o motivo de ele querer relacionamento fora de casa, se ele não tem dentro? Entende? O cristianismo é averso a tudo que nós estamos vendo como cultura. Então nós não vamos procurar se relacionar fora de casa ao invés de se relacionar em casa. É isso que Deus está respondendo ao homem. Não busque fora aquilo que é de fundamental importância você construir dentro. Essa é a base do ensinamento cristão sobre família, sobre sexualidade. Nós precisamos compreender isso. E amadurecer nesse aspecto para lidar com as coisas, com as grandes dificuldades que nós vamos enfrentar como igreja. Que nós já estamos enfrentando em muitos aspectos. A tendência, irmãos, das leis se alterarem é certa. A tendência dos homens viverem de forma cada vez mais ímpia é certa. Se o nosso refúgio não estiver no Senhor, naquele que é o objeto último da sexualidade, isso aqui é muito importante. O sexo não é um fim em si mesmo. O sexo é um meio para algo. Para o que há de mais supremo na existência humana. O relacionamento com Deus. Então, por amar a Deus, eu amo a minha esposa. Entende? E ainda que eu esteja tendo ela como uma inimiga, em algum momento, Jesus vai dizer, amai os vossos inimigos. Eu tenho que amar elas de qualquer jeito. Não tem para onde fugir, entende? O argumento aqui é esse, não tem para onde fugir. Nós precisamos entender melhor o que seja se relacionar a partir da pessoa de Deus. O último verso diz, ora, um e outro homem e a sua mulher estavam nus e não se vergonhavam. Aqui está a essência da intimidade, entende? O problema hoje é que o homem moderno quer se expor no Facebook, no WhatsApp, em diversos lugares, mas não tem coragem de expor, principalmente as suas falhas, suas limitações para o outro. Volto a dizer, do matrimônio. Há uma grande dificuldade, porque tem medo de se tornar conhecido. Esse é o medo que o pecado trouxe. Isso não pode ser o medo que nós devamos afirmar, tá? Muito pelo contrário, a partir de Cristo nós temos que vencer isso e se abrir com o outro. Nós não podemos viver de forma narcisista, egoísta, cheio de vaidade, que não tem coragem de expor quem é. Eu sou isso. Tem como manifestar graça comigo? Eu sou limitado. Eu sou esse miserável. Consegue manifestar graça a mim? Eu estou necessitado. Estou carente de graça. Então o que nós vemos é que após a queda da intimidade que a humanidade tinha, foi quebrada, e o casamento é a forma de se restaurar isso. O casamento é a forma de se tratar as dificuldades que há no coração. Aqui está a essência do casamento, irmãos. Por um cristão. O casamento é o lugar onde Deus vai tratar do seu coração. Onde Ele vai tratar das suas limitações de infância, dos seus medos, das suas angústias, da sua vontade de fugir de muitas coisas que são necessárias ter responsabilidade. Então a nossa resposta, irmãos, como cristãos, não pode ser mais uma. Não pode ser desafeiçoada, sem manifestar graça. Nós não podemos olhar para o outro. Volto a dizer, falo para o marido e para a esposa. Vocês não podem olhar um para o outro de qualquer uma forma. Se perder o brilho do amor, se perdeu tudo. Porque a essência de Deus é amar. Por amor, Deus estendeu a paternidade, enviando o Filho ao mundo.
Aqui está a essência da família, do casamento, do relacionamento humano. Se nós não queremos estender a nossa liberdade em amar, nós estamos com um problema grave e sério. O problema é que nós estamos afirmando a queda. Que nós somos, seres caídos em Adão, mas isso não resolve nada. Isso é óbvio. Como 1 mais 1 é 2, é óbvio que as suas limitações vão querer falar mais alto. Não tem vergonha. Se Cristo te justificou, quem é que pode te acusar? Que Deus esteja manifestando graça em nós compreendermos a sexualidade cristã como resposta a essa sexualidade, essa libertinagem, essa falta de respeito ao outro, essa falta de amor, de misericórdia, de graça, onde cada vez mais as pessoas estão ficando insensíveis por não preservarem a intimidade, por acharem bonito se expor demais. Aqui está a queda do homem. Querer se expor para quem não deve. Que Deus esteja manifestando graça ao nosso coração e nos esclarecendo e nos orientando a viver de forma adequada e de acordo com o Evangelho. Que nós possamos encontrar graça no trono de graça, porque Ele morreu e ressuscitou. Que não haja acusação, culpa no nosso coração, porque Ele nos perdoou. E a graça superabundou onde tinha abundado o pecado. Que isso seja a resposta para a nossa alma, o alento para o nosso coração. Que Deus esteja nos abençoando, irmãos.